amigos futuros oficiais de apoio judicial do TJ de Minas, tudo bem? Vamos aqui então dando continuidade a essa matéria atos de ofício. Nessa aula de número 14 vamos falar aqui sobre prazos. Então serão duas aulas, essa e a próxima aula de número 15, para trabalharmos exclusivamente prazos conforme o novo Código de Processo Civil. A matéria é longa, a matéria é extensa, por isso que a gente teve que dividir em duas aulas. E mesmo assim, pessoal, ficou faltando uma parte, não consegui adequar aí nessas duas aulas, referente à verificação de prazos. Então, se você está com o novo Código de Processo Civil aí em mãos, se acessou aí na internet, no site do Planalto, essa parte aí complementa o estudo de vocês. É uma parte aí que costuma cair menos em prova, né? Mas é bom estudar, porque aqui estamos falando de um trabalho de mão dupla, tanto professor como aluno, para fazer aí o sucesso, para ter sucesso na sua aprovação. Bom, então vamos falar sobre prazos. Para quem não é da área do direito, evidentemente estamos falando de um concurso de nível médio, vocês trabalharão muito com prazos aí quando vocês forem empossados nesse tão sonhado cargo público, tá? Então, o meu dever nessas duas aulas é explicar essa disciplina de prazos. Teremos aqui alguns aspectos práticos e teóricos e veremos principalmente aqui também o que mudou no novo Código Processual. Veja só então, começando aqui a ideia de prazos, a gente define, a doutrina define da seguinte classificação: prazos próprios e prazos impróprios. E a classificação está aqui, ó, numa palavra mágica que se chama preclusão. Vocês lembram o que é preclusão? Perda da faculdade processual, né? Então, preclusão, perda da faculdade processual, perda de se praticar aquele determinado ato processual. Então, se o réu é citado para apresentar a contestação, ele tem aí o prazo, regra geral, de 15 dias. Se passar o prazo, precluiu o direito dele de apresentar a contestação. Ele perdeu uma faculdade, não uma obrigação. Ele apresenta a contestação ou não. Ele não é obrigado a apresentar. Então, a gente fala de preclusão, perda da faculdade processual. Então, essa é a palavra mágica para distinguirmos prazos próprios de prazos impróprios. Prazos próprios são prazos preclusivos. Prazos impróprios não precluem, ok? Então, veja só, prazos próprios. Quem está sujeito aos prazos próprios? Quem está sujeito à preclusão no processo civil? Evidentemente, as partes. O MP, se ele atuar como parte, não como fiscal da ordem jurídica. E os terceiros intervenientes, aqueles que intervêm no processo aí, aquelas formas de intervenção de terceiro que não caem na nossa prova, não está no nosso edital. Então, veja só, prazos próprios, prazos que precluem. Se as partes, se o Ministério Público como parte, ou o terceiro interveniente, não pratica aquele ato processual no prazo definido na lei, ou no prazo determinado pelo juiz, precluiu, perdeu a possibilidade de praticar aquele ato processual. Por outro lado, quem que você acha que está sujeito aos prazos impróprios? Veja só, prazos impróprios estão sujeitos juiz, Ministério Público, não como parte, tá? Agora, como fiscal da ordem jurídica e os senhores aí, futuros auxiliares da justiça, escrivão, perito, chefe de secretaria, enfim. Então, veja só, se o juiz a gente sabe lá que se chegou os autos no gabinete dele, ou seja, os autos estão conclusos com o juiz, ele tem 5 dias para despachar. Você acha que ele vai despachar em 5 dias? Muito difícil, devido ao alto número de processos que temos aí em andamento. Isso não significa que ele não vai poder despachar. Da mesma forma, diz o Código de Processo Civil que o juiz tem que proferir a sentença no prazo de 30 dias, quando chegam os autos no gabinete dele para conclusão, para a sentença. Você acha que ele vai proferir a sentença em 30 dias? Também muito difícil. Isso não significa que o juiz, se passar esse prazo de 30 dias, não vai poder proferir a sentença. Por isso que a gente fala, prazo impróprio não está sujeito à preclusão, tá? Não perde
perde aqui a faculdade processual, mas sujeita, né, esses sujeitos, ficar redundante aqui, o juiz, Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, os auxiliares da justiça, às sanções administrativas e civis. Então, sem motivo justificado, se o juiz está lá no gabinete dele para conclusão, um processo simples, que ele poderia dar sentença ali no prazo de 3 meses, ele demora aí 3 anos. Aí o que vai acontecer? Ele pode estar sujeito à sanção administrativa ou civil. Isso não significa que precluiu o direito do juiz apresentar a sentença, porque ele ainda apresentará. Então essa é a diferença entre prazos próprios, lembrar assim, próprios, preclusão. Impróprios, não preclui. Ok? Então isso daí. Exemplos de prazos próprios. Veja lá o que diz o artigo 226 do novo CPC. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10, as sentenças no prazo de 30. Artigo 227 já vai aí excepcionar a regra. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Então o que geralmente acontece? A sentença não vem em 30 dias, vem 30. Essa regra aí não é observada. A gente chama esses prazos, aqui por exemplo, o prazo de 30 dias, do juiz proferir a sentença quando os autos chegam para a conclusão, para ele proferir a sentença, de 30 days. Por que 30 days? Porque é um prazo para inglês ver, não preclui. Okay? Essa é a regra aí dos prazos impróprios. Contagem de prazos. Vamos aqui agora para aspectos práticos dessa disciplina. Os atos processuais eles serão aqui realizados nos prazos prescritos em lei. Essa é a regra geral. Agora, se a lei for omissa, o juiz que determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, se a lei não diz nada sobre aquele ato, qual que é o prazo que ele deve ser praticado, o juiz que vai determinar de acordo com as características envolvidas lá, de acordo com a casuística daquele processo. Ok? E agora, se a lei nem o juiz determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridos 48 horas. Então aqui mudou, tá? Antes era 24 horas no CPC de 73. Esse é o prazo mínimo que a gente fala para comparecimento obrigatório. Prazo mínimo de intimação. Antes era 24 horas, CPC de 73, passou-se a ser um prazo dobrado, prazo aí de 48 horas, tá? Cai muito prazo em prova, então é necessário a gente saber essa pequena modificação. Bom, inexistindo prazo legal, ou prazo determinado pelo juiz, será, qual que é o prazo então que será a regra? De 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte, tá? Essa regra aí é a mesma, não houve modificações. Se nem lei, nem juiz diz qual é o prazo, regra geral, na omissão desses dois, será de 5 dias. E por fim, uma inovação que tivemos aqui muito importante para combater justamente aquela ideia de jurisprudência defensiva. Parágrafo 4º, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, tá? Então aqui seriam aqueles atos processuais imaturos. Antes o que acontecia? STJ, STF tinha lá a jurisprudência defensiva. Falava o seguinte, que antes da intimação do advogado, o advogado já ia lá, né? E apresentava o recurso especial, apresentava o recurso extraordinário. E o que o STF, o STJ fazia? Jurisprudência defensiva. Não julgava o recurso, não conhecia o recurso, não admitia aquele recurso. Por quê? Porque falava que foi praticado antes do prazo legal. É um absurdo, né? Porque se reclama da morosidade do Poder Judiciário e o advogado querendo fazer o ato processual antes do prazo legal, antes do prazo, da fluência do prazo inicial. E aí, os tribunais, né? Agora não existe mais essa ideia. Essa ideia que eu vou escrever aqui para vocês se chamava de recurso, por exemplo, extemporâneo ou extemporaneidade. Não existe mais essa ideia aqui, tá? Então, ato processual imaturo, de acordo aí com a doutrina, que dá esse nome carinhoso, pode sim ser praticado sem problema nenhum. Novidades no novo CPC. Uma das grandes novidades nesse novo código diz respeito aqui ao artigo 219. Veja o que diz o artigo 219. Na contagem de prazo em dias,
estabelecidos por lei ou pelo juiz, conforme a gente acabou de mencionar, computar-se-ão somente os dias úteis. Veja que a palavrinha somente aparecendo, né? Em alguns casos aparece, em outros não. Quando aparecer na sua prova, já fique atento, fique um pouco cuidadoso ali, porque na maioria dos casos está errado a afirmativa. Mas temos outras situações, como aqui é o caso dos dias úteis, pode aparecer aí na nossa prova. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então aqui o prazo, por exemplo, para apresentar contestação, prazo para apresentar recurso de apelação, para apresentar impugnação à contestação, enfim, todo e qualquer prazo processual somente conta aqui os dias úteis. Isso é muito interessante. Essa é uma das grandes inovações aí formuladas pela advocacia nesse novo Código Processual. Porque o que acontece? Esse problema não tinha com o juiz, com o auxiliar da justiça e com o MP como fiscal da ordem jurídica. Por quê? Porque se o juiz, esses sujeitos aí, fiscal, MP, fiscal da ordem jurídica, auxiliar da justiça, não praticasse o ato processual no prazo previsto em lei, não ia acontecer nada, não acontece. Agora, com o advogado, com o advogado das partes, né, as partes, com o Ministério Público como parte, porque o Ministério Público como parte tem os mesmos ônus, os mesmos poderes que as partes do processo. E os terceiros intervenientes, figura da intervenção de terceiros, não praticassem os atos processuais no prazo legal, precluía, não perdia agora o direito. De que acontecia? Geralmente era publicada a sentença na quinta-feira. Faz de conta lá o recurso de embargo e declaração. Publica-se, começa a contar no dia imediatamente seguinte, desde que seja útil. Então a gente já vai aprender isso, tá? Mas apenas a título de ilustração. Publicava na quinta, o prazo começava na sexta. E contava efetivamente sábado e domingo. Daí, ó, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Ou seja, muitas vezes o advogado tinha que trabalhar lá no final de semana. Agora não. Agora, se a decisão é publicada na quinta, o prazo exclui do começo e inclui do vencimento. Já vamos ver como que se dá isso, tá? Começava na sexta. Agora não vai contar sábado, domingo. Vai para sexta, segunda, terça. Não conta mais aí os dias que não sejam úteis, ok? Enunciado número 268 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Então aqui é mera doutrina, tá? Isso aqui não é lei, apenas a título de ilustração. A regra de contagem dos prazos em dias úteis só se aplica aos prazos iniciados após a vigência do novo Código, tá? Então, se eu tinha um processo que estava tramitando antes de 18 de março, segue a regra lá do CPC de 73, que não tinha esse benefício aí da contagem dos prazos em dias úteis, ok? A gente tem aí inúmeras resoluções, temos até no Tribunal do Trabalho. O Tribunal do Trabalho, lá o TST falou que não se aplica isso para a Justiça Trabalhista. Os prazos se dão conforme o CPC de 73, tá? Conta sábado e domingo, normalmente aí. Então não se aplica à Justiça do Trabalho, já temos entendimento aí consolidado, e não se aplica também aos juizados especiais, já tivemos aí da nossa corregedora essa informação, também não se aplica isso, tá? Vamos aqui continuando. Suspende-se o curso, outra inovação aí para a advocacia, outro benefício bem grande, é do artigo 220, né? Menos grande que o anterior, evidentemente. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, tá? Então aqui ficará suspenso os prazos processuais. Se eu tinha um prazo processual de apelação, 15 dias, deu o 7º dia e deu 20 de dezembro. Suspensão significa que eu volto a contar da onde parou. Diferente da interrupção, a gente já vai aprender isso, tá? Então vai voltar lá, 20 de janeiro, o 8º dia. Aí temos também outro benefício bem grande para a classe dos advogados, que evidentemente dá um descanso, sobretudo para aqueles advogados que trabalham sozinhos, enfim, não fazem parte aí de grandes bancas de advocacia. Então temos aí a característica das férias, dos feriados, das férias forenses. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do MP, da Defensoria e da Advocacia Pública, não privada, e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput, tá? Então aqui essa regra vale para a advocacia privada. Durante a suspensão do prazo,
não se realizarão audiências nem sessões de julgamento, ou seja, sessão de julgamento em grau de tribunal, seja tribunal local, regional, federal, seja tribunal aí superior, STJ ou STF. Então aqui outra inovação bem importante para a classe de advogados. Agora vamos aprender aqui como que se dá a contagem de prazos. Veja só, vou colocar aqui no quadro e a gente aprende aqui com um exemplo prático, tá? Regra da contagem: exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Isso vocês não podem esquecer. Exclui-se o do começo, inclui-se o do vencimento. A contagem processual não pode começar nem encerrar em dia que não seja útil, tá? A contagem não pode começar nem encerrar em dia que não seja útil. Então, se a publicação da decisão foi na sexta-feira, eu excluo o dia do começo, excluo a sexta. Deveria começar no sábado, né? Próximo dia. Mas não, é o próximo dia útil subsequente. Então começa lá da segunda, terça, quarta. Da mesma forma, se o prazo se encerrasse no sábado ou no domingo, ou em feriado, o que aconteceria? Prorrogaria-se para o próximo dia útil subsequente. Os prazos, eles são contínuos, não se interrompendo em feriados, com exceção agora dessa regra que a gente tem aí, né, dos prazos em dias úteis. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos eles serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Essa é a regra que eu acabei de detalhar com os senhores. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos. O que essa palavra feia aqui? Protraídos é postergados, né? Melhorei nada, né? Protraídos, postergados. É postergados, como que é? Prolongados, passado, dia imediatamente seguinte, enfim, né? Postergado, prolongado. Para o primeiro dia útil seguinte, então veja só, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou ainda houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então aqui é uma inovação, tá? Principalmente nessa parte da indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, da mesma forma que eu não posso começar nem encerrar prazo em dia que seja sábado, domingo, feriado, se eu vou lá protocolar minha petição e eu tenho ciência de que o fórum iniciou-se o expediente forense depois do horário normal, sei lá, meio-dia 6, começou a 1. Primeiro dia útil subsequente. Da mesma forma, se era do meio-dia 6, encerrou as atividades lá do fórum, sei lá, por qualquer motivo, encerrou às 5. Também temos aí o prolongamento, o atraso do prazo para o próximo dia útil subsequente. Da mesma forma, temos uma inovação aqui no que se refere a processo eletrônico. Se eu tenho lá, acontece, informática, computador, máquinas, né? Se eu tenho a indisponibilidade, o sistema do tribunal fica caindo, não consigo protocolar aquela petição, processo eletrônico que estamos falando, não consigo de jeito nenhum. Da mesma forma, como que acontece com o fechamento ou com o atraso do expediente forense, vai valer essa indisponibilidade aí do sistema eletrônico para fins de postergação de prazo processual. Parágrafo 2º, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Então, aqui se tratando de processo eletrônico, tá? O prazo processual foi publicado, foi veiculada, a informação no Diário de Justiça eletrônico na data de hoje. A publicação se dará na data de amanhã. É isso que está falando o parágrafo 2º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. E se o ato processual for praticado antes do termo inicial do prazo, antes do termo de início, né, da contagem do prazo, ou seja, aquela ideia que a gente falou de extemporaneidade. Aí, o novo CPC, para combater essa jurisprudência defensiva, trabalha com a ideia, então, de que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Vamos aqui trabalhar uma hipótese, então. Veja só. Exemplo. Contestação, prazo de 15 dias, regra geral. Contados da onde? A gente vai aprender esse início de prazo processual, se é processo eletrônico, se é processo físico, se é intimação, citação,
edital, qual a espécie, enfim, na próxima aula, tá? Senão fica muita informação. Mas vamos aqui trazer um exemplo prático para trabalharmos. Contestação, prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação. Se o mandado foi juntado na data de hoje mesmo, tá? Na aula que eu estou gravando essa aula, 15/6, estamos numa quarta-feira, dia útil. Qualquer regra exclui o dia do começo, inclui o dia do vencimento. Então, vou começar a contagem do próximo dia útil subsequente. Não estamos em sexta, então começará amanhã, na quinta, dia útil, 16/4. E vencerá em 6/7 de 2016, quarta-feira, dia útil. Vamos aqui, ó, trouxe o calendário, primeira vez que eu faço isso em sala, tá? Vamos ver aqui se vai dar certo isso. Então, trabalhamos aqui com a ideia de hoje, tá? Vamos ver se dá para enxergar esse calendário. Tá? Estamos aqui, ó, 15/6. Eu excluo o dia do começo, não conto o dia 15. Começo no próximo dia útil seguinte. Então, 16/1, 17/2. Não conto 18 porque é sábado. Daí vou para o dia 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sexta, dia 1º, 13, 14, 15, venceu no dia 6, na quarta. Espero que tenha ficado bom aí, não enxerguei muito bem o calendário, mas trabalhem dessa forma, tá? Trabalhem dessa forma após a aula, essa contagem de prazo. Seria diferente, vamos voltar aqui, seria diferente se eu estivesse falando aqui da publicação, da juntada aos autos do mandado de citação, na sexta, dia 17. Por quê? Porque eu não posso começar em sábado nem domingo, tá? Então eu começo a partir de onde? Do próximo dia útil subsequente. Então eu começaria lá no dia 20. 20, 21, 22, 23, 24. Perceba que eu não conto sábado e domingo. Eu volto a contagem da onde? Né? Dos dias simplesmente úteis, porque essa é a nova regra do novo CPC, tá? Antes não, antes eu contava. Como que eu contava antes? Nesse exemplo do dia 15. Vamos fazer aqui. Com o antigo CPC, eu contava no dia 15. 1, 2, 3, pouco importa que sábado, dia 18, domingo, dia 19, eu ia contando normal. Agora não, eu suspendo, ou seja, eu paro, né, da onde efetivamente estava parado aquele prazo processual e reinicio, pois isso é suspensão, não interrupção de prazo. Atenção, se o prazo não se encerrar em dia útil, o vencimento será o do dia útil subsequente. Exemplo, o prazo encerrou no sábado, o término do prazo será na segunda-feira. Então é muito importante trabalhar com essa ideia de prazos, mas a gente só se aprende isso fazendo na prática, por isso aí que eu tentei, na medida do possível, trazer esse calendário aqui em sala. Então, depois da aula, faça um outro teste aí. Imagine que a juntada aos autos do mandado de citação deu em outra data. Faça a contagem, suspendendo os dias que não sejam úteis. Sábado e domingo você não conta, volta a iniciar da onde parou, né? Suspensão, e aí vê aonde parou. Se parou no sábado, parou no domingo, vai para o próximo dia útil subsequente. Isso vale também para feriados, isso vale também para aqueles dias em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois do horário normal, inclusive para processo eletrônico, se eu tiver indisponibilidade do sistema, enfim, algum erro no sistema. Observação de número 2. Decorrido o prazo, é desnecessário declaração judicial dizendo que o prazo venceu, tá? Nesse caso, a parte perde o direito de praticar o ato processual, salvo se o provar que não praticou por justa causa. Então, veja lá, o prazo da regra geral da contestação, 15 dias. Passados 15 dias, não precisa o juiz dar um despacho falando, ó, réu, você perdeu o Playboy. Não precisa falar isso. Não faça isso, juiz. Independente de declaração judicial, o advogado sabe que perdeu o prazo. O prazo está lá na lei, o prazo está determinado pelo juiz. Ou, se não for nenhum dos dois, prazo será de 5 dias, enfim, essas regras que a gente acabou de ver, tá? Então, independente de declaração judicial, precluiu, salvo justa causa. O que seria justa causa? Então, veja só. Justa causa, parágrafo 1º do 223, é o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por seu advogado. Verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do ato do prazo que lhe assinar, tá? Então, se o prazo era da contestação, 15 dias como regra geral, a parte perdeu, e ela vai lá e fala o seguinte, ó, senhor juiz, meu cachorro comeu minha petição.
Isso não é motivo aí de justa causa, né? Tem que ser um motivo plausível, um motivo visualizado concretamente pelo juiz. Mas se o juiz entender que efetivamente foi uma justa causa, o que ele vai fazer? Ele não vai dar o mesmo prazo. A lei não diz isso, ele pode dar, é o que geralmente acontece, tá? Mas sim o prazo que o juiz determinar. Então não há um prazo legal. Aqui, o que diz o CPC, e isso já estava no CPC de 73, o prazo que o juiz vai assinar em caso de justa causa. Atenção de número 3. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Essa é a inovação, tá? Então, muito cuidado, isso aqui vai rodar bastante gente em prova. O CPC de 73 não falava isso. O CPC de 73 não tinha essa parte final, ou seja, admitia-se a renúncia tácita. Agora não. Agora a renúncia tem que ser expressa. Atenção, número 4, aqui também não tínhamos no CPC de 73, mas tínhamos na Lei de Processo Eletrônico, enfim, está aí agora tipificado, artigo 213 sobre a prática eletrônica de ato processual. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Então é muito interessante, né? Processo físico não tem isso não. Processo físico, se você precisa protocolar uma petição, você tem que ir lá diretamente na vara civil, no tribunal, enfim, onde esteja o processo, e protocolar antes do expediente forense, né? Antes do fechamento do expediente forense, geralmente até às 6 da tarde. Agora não, processo eletrônico, olha que legal. Processo eletrônico você pode protocolar até o último dia do prazo, até que horário? Até meia-noite? Não, porque daí perdeu. Até 23h59 e 59. Passado isso, perdeu o prazo. Então essa é uma inovação. Já tínhamos na lei própria de processo eletrônico. O que fez o novo CPC foi simplesmente reproduzir o texto legal. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual deve o ato ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Então, por exemplo, lá aquela cidade, Salvador, enfim, que não tem efetivamente horário de verão, se o advogado precisa protocolar um recurso especial no STJ em Brasília, ele vai considerar o quê? O horário dele ou o horário da onde que ele tem que protocolar? O horário da onde que ele vai protocolar, tá? É isso que está dizendo o parágrafo único. Estamos quase finalizando, tá? Atenção de número 5. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Aqui antes falava que era 60 dias, agora colocou em meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado, é proibido reduzir, diminuir prazos peremptórios, prazos preclusivos, sem a anuência das partes. Aí a gente tem Fred Didier Júnior falando o seguinte, que juiz pode simplesmente aumentar prazo, nunca diminuir. Só que a gente tem aqui texto de lei, pode cair texto de lei na prova, o juiz só pode diminuir prazo peremptório, por exemplo, um prazo para apresentar contestação, prazo para apresentar recurso. Enfim, a jurisprudência a doutrina que diz que é prazo peremptório, não está na lei, tá? Ele pode diminuir? Pode, desde que as partes consintam. O autor e réu tem que confirmar que querem diminuição do prazo, que é muito difícil aí acontecer, ok? No novo CPC não temos mais essa distinção, prazos dilatórios e prazos peremptórios. Por quê? Porque inclusive prazos dilatórios, porque antes o que falava o CPC de 73? Apenas rapidinho aqui a título de ilustração, que as partes só podiam modificar prazos dilatórios. Prazos mais simples, por exemplo, arrolar testemunha, prazo, enfim, para emendar inicial que a gente entendia. Agora não tem mais essa distinção, tá? Entre prazo dilatório e peremptório, porque agora há a possibilidade de fixar calendário processual. As partes podem dizer o seguinte, a audiência vai ocorrer nesse dia, as partes e o juiz. O recurso de apelação será protocolado até tal data. Agora pode, a gente viu isso lá na forma dos atos processuais, tá? Então não precisa agora ficar sabendo o que é dilatório, o que é peremptório. Você precisa saber o seguinte, que juiz não pode diminuir prazo peremptório sem a anuência das partes. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Por quanto tempo a lei também não diz, tá? Por quanto tempo durar a calamidade pública. Por exemplo, uma enchente, uma inundação lá em determinada cidade, o juiz pode prorrogar por mais de 2 meses, enquanto durar efetivamente a calamidade pública. Bom, ideia de suspensão e interrupção de prazo, os senhores já devem estar craques nisso. Suspensão, se eu estou lá no prazo de 5 dias para embargo de declaração, por exemplo. Você saber o que é isso, tá? Prazo de 3 dias para embargo de declaração, suspendeu o prazo processual por qualquer motivo.
por obstáculo da parte ou por algum motivo do artigo 313 do CPC, suspensão do processo, que eu peço para que os senhores deem uma lida aí após essa aula. Tá? Suspendeu. O que vai acontecer? Suspendeu no terceiro. Suspensão, volta-se da onde parou. Então, quarto, quinto. Interrupção, não. Quando eu falo de interrupção de prazo, se eu estava lá no terceiro dia, dos 5 dias para embargos, vai voltar do zero. Okay? Essa é a diferença entre suspensão e interrupção. Eu peço que os senhores, por favor, deem uma lida no artigo 313 após essa aula. Vamos aqui apenas ver o 221. Veja só, suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313. É isso que eu peço para que os senhores, por favor, deem uma lidinha após a aula, senão a gente ia perder muito tempo. Devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. É isso que é suspensão de prazo. Suspende-se os prazos durante, aqui uma inovação, tá? Suspende-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo ao tribunal especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então não é suspende o processo, suspende os prazos processuais naquelas famosas semanas de conciliação que os tribunais fazem aí rotineiramente. Para finalizar, calendário processual, a gente já trabalhou, tá? Na aula sobre forma dos atos processuais, mas vamos aqui ver novamente. Artigo 191, uma grande inovação também no novo CPC. De comum acordo, o juiz e as partes, tá? Não é um calendário imposto pelo juiz, tanto o juiz como parte devem aceitar, fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 2º, dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, se eu faço um calendário processual, vou falar que a data tal vai ser realizada a audiência, que a data tal o juiz vai proferir a sentença, que a data tal eu vou apresentar o meu recurso. Não vai precisar de intimação, tá? Por quê? Porque as partes mesmo, o juiz, todos já têm ciência que vai ser aquela data, lá já está na agenda do iPhone, já está na agenda física, já está intimado desde aquele momento. Então, dispensa essa intimação. E com isso a gente finaliza aí essa primeira aula sobre prazos. Terminaremos a matéria na próxima aula, aula de número 15. Um grande abraço e até lá.